Elvis Presley, a lenda da música, o ícone eterno do rock and roll, o homem que conquistou milhões de corações ao redor do mundo. Mas será que ele realmente esteve descansando em Graceland nos últimos 50 anos? Durante décadas, os rumores e teorias da conspiração sobre a morte de Elvis Presley nunca desapareceram. Mas agora, um evento chocante aconteceu. Após meio século, seu túmulo finalmente foi aberto. E o que foi encontrado dentro deixou o mundo inteiro em choque. O que realmente está acontecendo? Junte-se a nós enquanto revelamos a verdade surpreendente no vídeo de hoje: a misteriosa morte de Elvis Presley. O mistério em torno da morte de Elvis Presley continua sendo um dos temas mais debatidos da cultura pop moderna. Em 16 de agosto de 1977, o mundo ficou chocado com a notícia do falecimento repentino do rei do rock and roll em sua mansão em Graceland, Memphis, Tennessee. A causa oficial da morte foi atribuída a um ataque cardíaco, supostamente causado pelo uso prolongado de medicamentos prescritos. No entanto, desde o momento em que sua morte foi anunciada, inconsistências nos relatórios, coincidências estranhas e detalhes incomuns geraram inúmeras especulações. Muitos acreditam que as circunstâncias em torno de sua partida são suspeitas demais, levando a teorias de que Elvis pode ter forjado sua própria morte para escapar da pressão esmagadora da fama. Um dos primeiros acontecimentos estranhos que alimentaram essas teorias ocorreu apenas um dia após sua suposta morte. Um homem com o nome de John Burroughs foi registrado comprando uma passagem de avião de Memphis para Buenos Aires. Esse nome não era um pseudônimo qualquer. Era um dos que o próprio Elvis frequentemente usava ao se hospedar em hotéis ou realizar transações privadas. A ideia de que Elvis poderia ter planejado seu desaparecimento usando esse pseudônimo fascinou pesquisadores e teóricos da conspiração. Testemunhas no aeroporto de Memphis até relataram ter visto um homem com forte semelhança a Elvis naquele dia, vestindo óculos escuros e tentando não chamar atenção. As suspeitas aumentaram ainda mais com as inconsistências nos relatórios oficiais e nos testemunhos. Os primeiros paramédicos que chegaram a Graceland naquele dia descreveram o corpo encontrado como sendo significativamente diferente do Elvis Presley que o mundo conhecia. Alguns alegam que o homem encontrado no banheiro estava acima do peso e irreconhecível, sugerindo que talvez nem fosse Elvis. Além disso, relatórios de múltiplas autópsias com conclusões conflitantes só aumentaram o mistério. A autópsia oficial permanece selada até hoje, levando muitos a se perguntarem se detalhes cruciais estão sendo ocultados do público. O sepultamento de Elvis em Graceland também levanta questionamentos. Inicialmente, ele foi enterrado no cemitério Forest Hill, ao lado de sua mãe, Gladys Presley. No entanto, poucos meses depois, seus restos mortais foram supostamente transferidos para Graceland devido a preocupações com ladrões de túmulos. Essa realocação repentina, combinada com as características incomuns de sua tumba, gerou ainda mais especulação. Visitantes apontaram que o nome gravado na lápide diz Elvis Aaron Presley, enquanto sua certidão de nascimento oficial registra seu nome do meio como Aaron. Alguns acreditam que essa discrepância foi proposital, uma maneira de indicar que o túmulo não contém seus verdadeiros restos mortais. Além disso, céticos argumentam que o design do local de sepultamento se assemelha mais a um memorial do que a um túmulo funcional. Talvez a peça mais intrigante desse quebra-cabeça seja a enorme quantidade de supostos avistamentos de Elvis ao longo dos anos. Desde 1977, centenas de pessoas ao redor do mundo afirmam ter visto um homem muito parecido com Elvis Presley. Relatos vêm de lugares tão variados quanto um bar na Argentina, uma cidade remota no Canadá e até mesmo Las Vegas. Alguns dizem que ele foi visto com barba e óculos escuros, tentando se misturar discretamente à multidão.
Um dos casos mais documentados ocorreu no início dos anos 1980, quando um indivíduo, que se identificava como John Burroughs, foi avistado em um aeroporto americano, um nome que, mais uma vez, era conhecido como um dos pseudônimos pessoais de Elvis. Amigos próximos e familiares também alimentaram as especulações com declarações enigmáticas. Priscilla Presley, sua ex-esposa, certa vez fez um comentário em uma entrevista que parecia sugerir que Elvis ainda estava presente, embora tenha rapidamente tentado esclarecer suas palavras. Membros da máfia de Memphis, o círculo íntimo de Elvis, nunca descartaram totalmente as teorias, e alguns até insinuaram que há mais na história do que o público sabe. Embora muitos especialistas e historiadores rejeitem a ideia de que Elvis forjou sua morte, apontando para sua saúde debilitada, comportamento errático e histórico documentado de abuso de substâncias, o mistério persiste. Mesmo com todas as evidências disponíveis, uma parte do público continua convencida de que o rei não morreu em 1977. Se essas teorias são baseadas em pistas reais ou simplesmente no desejo de fãs que se recusam a se despedir de seu ídolo, o fato é que a lenda de Elvis Presley continua viva. A fascinação por sua vida, e possível vida pós-morte, o tornou uma das figuras mais mitologizadas da história do entretenimento. Enquanto houver perguntas sem respostas, o mistério de Elvis Presley continuará a intrigar gerações. Os mistérios em torno do túmulo de Elvis Presley. O túmulo de Elvis Presley em Graceland tem sido fonte de intriga e especulação por décadas. As circunstâncias de seu enterro, os detalhes incomuns de seu local de descanso final e os persistentes rumores sobre sua possível sobrevivência levaram muitos a questionar se o rei do rock and roll está realmente sepultado ali. Embora a versão oficial afirme que Elvis foi enterrado em Graceland após ser transferido de seu local original no cemitério Forest Hill, inconsistências e pistas misteriosas convenceram fãs e teóricos da conspiração de que há mais nessa história do que se imagina. Um dos mistérios mais citados é a inscrição na lápide de Elvis. O nome gravado na pedra de mármore é Elvis Aaron Presley, mas, de acordo com documentos oficiais, seu nome de batismo era Elvis Aaron Presley, com apenas um A. Enquanto alguns argumentam que isso foi apenas uma correção feita pela família, outros acreditam que foi um sinal intencional, indicando que a pessoa enterrada ali não é realmente Elvis. Nos círculos de conspiração, essa discrepância é frequentemente interpretada como uma mensagem oculta para aqueles que desconfiam da verdade. O próprio design do túmulo também tem alimentado especulações. Ao contrário de um túmulo tradicional, o de Elvis parece mais um monumento ou memorial, com uma cobertura de mármore elaborada que, segundo alguns, teria sido projetada para esconder a ausência de um sepultamento real. Alguns visitantes de Graceland afirmam que a estrutura do túmulo não condiz com a de uma verdadeira câmara subterrânea, levando à teoria de que os restos mortais de Elvis estão guardados em outro local, ou que ele nunca morreu. Há até quem sugira que o corpo enterrado sob a lápide seja um manequim de cera, ou que o caixão esteja vazio. Para complicar ainda mais as coisas, há relatos de que o caixão usado no funeral de Elvis era incomumente pesado. Algumas fontes, incluindo funcionários da funerária, afirmaram que foi necessário um grande esforço para movê-lo, o que alguns interpretam como evidência de que poderia conter um manequim com pesos, em vez do corpo de Elvis. Além disso, testemunhas do funeral relataram que o rosto de Elvis parecia diferente, quase como se tivesse sido reconstruído ou até artificial de alguma forma. Nos dias seguintes à sua suposta morte, surgiram diversos relatos de pessoas que avistaram um homem semelhante a Elvis em diferentes lugares. Uma das histórias mais famosas envolve um homem usando o nome John Burroughs, comprando uma passagem só de ida para Buenos Aires.
Esse era um pseudônimo conhecido de Elvis, usado por ele em reservas privadas. Seria possível que o rei tenha forjado sua morte para viver uma nova vida longe da pressão da fama? Alguns teóricos acreditam que sim e argumentam que seu túmulo em Graceland é apenas um local simbólico, não seu verdadeiro local de descanso. Declarações enigmáticas de pessoas próximas a Elvis ao longo dos anos também mantiveram as suspeitas vivas. Priscilla Presley, sua ex-esposa, fez algumas observações que foram interpretadas como sugestões de que a história de Elvis não terminou em 1977. Além disso, membros de seu círculo íntimo, a chamada Máfia de Memphis, nunca apresentaram uma versão completamente consistente sobre seus últimos dias, com alguns insinuando que há detalhes que o público nunca saberá. Apesar de todas essas teorias, especialistas forenses e historiadores insistem que Elvis Presley faleceu em 1977. Seu histórico de problemas de saúde, dependência de medicamentos e relatórios médicos reforçam a versão oficial de que ele morreu de um ataque cardíaco. No entanto, os detalhes peculiares em torno de seu túmulo e as inúmeras inconsistências nos relatos oficiais continuam alimentando a especulação. Fãs que se recusam a aceitar sua morte seguem visitando Graceland. Alguns em luto, outros em busca de pistas que possam revelar uma verdade diferente. Será que Elvis Presley foi realmente sepultado em Graceland? Ou há algo oculto sob a superfície? Teria ele planejado um dos desaparecimentos mais elaborados da história? O debate continua, e enquanto essas perguntas permanecerem sem resposta, a lenda de Elvis Presley seguirá cativando o mundo. Os misteriosos reencontros de Elvis Presley. Desde o dia em que Elvis Presley foi declarado morto em 1977, relatos de supostos avistamentos do rei do rock and roll continuam surgindo ao redor do mundo. Ao longo das décadas, centenas de testemunhas afirmaram ter visto um homem com uma semelhança impressionante com Elvis, muitas vezes disfarçado com óculos escuros, barba ou chapéu, aparecendo em diversos lugares pelo planeta. Poderiam ser apenas coincidências? Ou há algo mais por trás dessas histórias? Um dos relatos mais famosos surgiu nos anos 1980, quando um homem chamado John Burroughs foi visto em um aeroporto nos Estados Unidos. Esse nome pode parecer comum, mas está longe disso. John Burroughs era um pseudônimo amplamente utilizado pelo próprio Elvis Presley ao reservar quartos de hotel e realizar transações pessoais. O homem em questão supostamente se parecia com Elvis, mas estava mais velho, mais pesado e com uma aparência ligeiramente alterada, levando muitos a especular que o rei forjou sua própria morte e assumiu uma nova identidade. Outro caso intrigante vem da Argentina, onde múltiplas testemunhas afirmam ter visto um homem muito parecido com Elvis em um pequeno bar de Buenos Aires. Os relatos o descrevem sentado sozinho, usando um chapéu e óculos escuros e falando com um forte sotaque sulista. Poderia Elvis ter buscado refúgio na América do Sul, longe dos holofotes da mídia e do peso esmagador da fama? Ainda mais estranhas são as histórias vindas de hotéis de luxo na Europa, onde hóspedes alegam ter visto um homem idoso com traços semelhantes aos de Elvis, hospedado em suítes exclusivas sob diferentes nomes. Alguns desses avistamentos ocorreram até o início dos anos 2000, alimentando teorias de que, se Elvis realmente fingiu sua morte, ele pode ter vivido secretamente por décadas. Mas talvez os relatos mais arrepiantes venham diretamente de Graceland. Vários visitantes e até ex-funcionários afirmam ter visto uma figura misteriosa vagando pela propriedade, às vezes próximo ao Jardim da Meditação, onde Elvis supostamente está enterrado. Alguns acreditam que essas aparições não passam de histórias de fantasmas, enquanto outros estão convencidos de que o próprio Elvis pode ter retornado secretamente à sua casa, escondido à vista de todos.
Apesar desses relatos, os céticos argumentam que tudo não passa de confusões com imitadores de Elvis, erros de identificação e imaginação fértil. Eles sugerem que fãs devotos simplesmente não conseguem aceitar a perda de seu ídolo, levando-os a enxergar Elvis onde ele não está. No entanto, outros insistem que há coincidências demais e encontros inexplicáveis para descartar essas histórias tão facilmente. Seria possível que Elvis Presley tenha arquitetado sua própria morte para escapar do peso da fama? Ou esses avistamentos não passam de ilusões alimentadas pela devoção dos fãs? A verdade permanece um mistério, mas uma coisa é certa: a presença de Elvis Presley, seja real ou imaginada, ainda ecoa pelo mundo até hoje. Depois de 50 anos, o túmulo de Elvis Presley é aberto, um choque global. Neste ano, um evento sem precedentes e histórico aconteceu. O túmulo de Elvis Presley em Graceland foi finalmente aberto. O que inicialmente deveria ser apenas uma verificação legal de rotina solicitada pela família, rapidamente se transformou em uma revelação bombástica que abalou o mundo inteiro. À medida que o local de sepultamento era cuidadosamente examinado, autoridades e familiares esperavam confirmar o descanso final do rei do rock and roll. No entanto, o que eles descobriram foi algo inimaginável. Dentro do caixão lacrado havia nada. Não havia corpo, não havia restos mortais, nenhuma evidência física que sugerisse que aquele túmulo algum dia havia abrigado o lendário músico. A descoberta causou uma onda de incredulidade e caos na mídia, no público e principalmente entre os fãs de Elvis, que passaram décadas homenageando sua memória naquele exato local. Essa revelação reacendeu instantaneamente antigas teorias da conspiração. Será que Elvis Presley realmente foi enterrado ali? Teria o mundo passado meio século de luto por uma ilusão? Durante décadas, rumores circularam de que Elvis falsificou sua própria morte para escapar das pressões sufocantes da fama. As circunstâncias misteriosas de seu falecimento em 1977, combinadas com relatos contraditórios de médicos legistas e supostos avistamentos de Elvis anos depois, alimentaram especulações de que o rei poderia ainda estar vivo. Mas esta descoberta chocante em seu túmulo torna essas teorias mais críveis do que nunca. Uma das pistas mais intrigantes sempre foi a inconsistência na inscrição da lápide de Elvis. Seu nome foi gravado como Elvis Aaron Presley, mas registros oficiais indicam que seu nome do meio era escrito como Aaron, com apenas um A. Muitos teóricos sugeriram há anos que isso poderia ser um sinal intencional, uma maneira da família de Elvis indicar que ele não estava realmente enterrado ali. Agora, com seu túmulo vazio, surge a grande pergunta: onde Elvis esteve todos esses anos? Se ele realmente forjou sua morte, para onde foi e por que escolheu permanecer oculto por tanto tempo? Por anos, testemunhas afirmaram ter visto um Elvis Presley envelhecido em diversas partes do mundo. Alguns dizem que ele foi visto na América do Sul, vivendo discretamente sob outra identidade. Outros insistem que ele morava na Europa, ocasionalmente avistado em hotéis de luxo sob um nome falso. Mas os relatos mais perturbadores vêm da própria Graceland. Há quem diga que um homem idoso, com uma semelhança impressionante com Elvis, foi visto andando pela propriedade à noite. Será que ele visitava secretamente sua antiga casa? Agora que seu túmulo foi revelado como vazio, uma coisa é certa: a história oficial sobre a morte de Elvis Presley não se sustenta mais. Ele foi forçado a se esconder? Ele decidiu abandonar voluntariamente seu status de lenda? E o mais importante, ele ainda está vivo? Enquanto o mundo tenta assimilar essa revelação impressionante, uma coisa é inegável: o mistério de Elvis Presley está longe de acabar. Os mistérios não resolvidos em torno de Elvis Presley.
Após a revelação chocante de que o túmulo de Elvis Presley em Graceland estava vazio, a família Presley imediatamente emitiu um comunicado negando todos os rumores. Eles insistiram que as especulações não passavam de um mal-entendido e que Elvis realmente faleceu em 16 de agosto de 1977, conforme registrado oficialmente. No entanto, sua declaração carecia de um elemento crucial: provas concretas de que o corpo de Elvis realmente esteve dentro do caixão no momento do enterro. Essa ausência de provas só aprofundou a suspeita do público. Ao longo dos anos, inúmeras inconsistências nos relatos oficiais, juntamente com declarações conflitantes de testemunhas, já haviam alimentado teorias de que Elvis poderia ter forjado sua morte para escapar das pressões da fama. Com essa última revelação, essas teorias ganharam ainda mais força, levando o mundo a questionar tudo o que sempre acreditou ser verdade. Apesar da negação firme da família, a dúvida continua a crescer. Se o caixão realmente estava vazio, então o que aconteceu em 1977? Como um evento de tamanha importância global pode ter deixado tantas perguntas sem resposta? Durante décadas, as pessoas debateram se Elvis Presley realmente morreu naquele ano. E a recente descoberta só fortaleceu a crença de que algo extraordinário aconteceu. Ao longo da história, figuras de alto perfil ocasionalmente desapareceram, sob circunstâncias misteriosas, mas poucos casos atingiram o mesmo nível de intriga que o suposto falecimento de Elvis Presley. Mesmo na morte, seu legado permanece como um dos mais fascinantes da história da música. Agora, com mais perguntas do que respostas, sua história não é apenas sobre música ou fama. É sobre um mistério que persiste há quase meio século. À medida que o interesse do público no caso continua a crescer, uma coisa é inegável: o mistério sobre o destino de Elvis Presley está longe de ser resolvido. Não importa qual seja a verdade, Elvis Presley continua sendo um ícone imortal no coração de seus fãs. Sua história segue inspirando, deixando para trás mistérios que ainda não foram desvendados. O rei do rock and roll realmente faleceu ou ainda está por aí, vivendo a vida com a qual sempre sonhou? O que você acha desse mistério? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma história chocante. Nos vemos no próximo vídeo.